O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 43. O Miserável. Eles viviam nas regiões selvagens, sempre aguardando pela desolação, ou às vezes, uma criança tola que não tomava cuidado com as trevas da noite. Uma história infantil, sim, mas essa citação de sombras recordadas parece indicar a verdade que eu busco. Ver página 82, a quarta história. Kaladin despertou com um sentimento familiar de medo. Passara boa parte da noite acordado, deitado no chão duro, olhando para o escuro, pensando: por que tentar? Por que me importar? Não há esperança para esses homens. Sentia-se como um andarilho procurando desesperadamente um caminho até a cidade para escapar das feras selvagens. Mas a cidade estava no topo de uma montanha íngreme, e independentemente de como a abordava, a subida era sempre a mesma. Impossível, uma centena de caminhos diferentes, o mesmo resultado. Sobreviver à sua punição não salvaria os seus homens. Treiná-los para que corressem mais rápido não os salvaria. Eles eram iscas. A eficiência da isca não mudava seu propósito ou o seu destino. Kaladin forçou-se a ficar de pé. Sentia-se desgastado, como uma pedra de mó muito usada. Ele ainda não entendia como havia sobrevivido. O Senhor me preservou, Todo-Poderoso. Salvou-me para que pudesse vê-los morrer. As pessoas deveriam queimar orações ao Todo-Poderoso, que esperava que seus arautos recapturassem os salões tranquilinos. Isso nunca fez sentido para Kaladin. O Todo-Poderoso supostamente era capaz de ver tudo e saber tudo. Então por que precisava que uma oração fosse queimada para poder agir? Por que ele precisava que as pessoas combatessem por ele, em primeiro lugar? Kaladin deixou o barracão, saindo para a luz, então estacou. Os homens estavam enfileirados, esperando, um bando maltrapilho de carregadores, vestindo coletes de couro marrom e calças curtas que só chegavam aos joelhos. Camisas sujas, mangas enroladas até os cotovelos, cordões na frente, pele empoleirada, cabelos arrepiados, e ainda assim, devido ao presente de rocha, todos tinham barbas bem aparadas ou rostos lisos. Todo o resto estava desgastado, mas suas faces estavam limpas. Kaladin levou uma mão hesitante ao rosto, tocando sua barba negra desgrenhada. Os homens pareciam estar esperando por algo. — O que foi? Ele perguntou. Os homens se remexeram, constrangidos, olhando na direção da serraria. Eles estavam esperando que Kaladin os liderasse na prática, naturalmente. Mas a prática era inútil. Ele abriu a boca para dizer-lhes isso, mas hesitou quando viu algo se aproximando. 4 homens carregando um palanquim. Um homem alto e magro, vestindo uma casaca violeta de olhos claros, caminhava ao lado do veículo. Os homens se viraram para olhar. — O que é isso? Perguntou Robert, coçando o pescoço grosso. — Deve ser o substituto de Lamaril, disse Kaladin, gentilmente abrindo caminho através da fileira de carregadores. Sil flutuou até ele e pousou no seu ombro, enquanto os carregadores do palanquim paravam diante de Kaladin e viravam de lado, revelando uma mulher de cabelos escuros, vestindo um elegante vestido roxo decorado com glifos dourados. Ela estava reclinada de lado, pousada em um divã acolchoado, os olhos de um azul pálido. — Sou a luminosa Rachal, disse ela, a voz levemente tocada por um sotaque de Colinar. Meu marido, o Lumino Brimatal, é seu novo capitão. Kaladin conteve a língua, engolindo um comentário. Tinha alguma experiência com olhos claros que eram promovidos a posições como aquela. O próprio Matal nada disse, apenas permaneceu parado com a mão pousada no punho da espada. Ele era alto, quase tão alto quanto Kaladin, mas delgado, mãos delicadas. Aquela espada não vira muita prática. Fomos advertidos que esta equipe tem causado problemas, continuou Rachal. Seus olhos se estreitaram, focando Kaladin. Parece que você sobreviveu ao julgamento do Todo-Poderoso. Trago uma mensagem para você, dos seus superiores. O Todo-Poderoso concedeu-lhe outra chance de provar que é um carregador de pontes. Isso é tudo. Muitos estão tentando ver significado demais no que aconteceu, de modo que o Grão-Príncipe proibiu que curiosos viessem vê-lo.
O meu marido não pretende administrar as equipes de ponte com a permissividade do seu predecessor. Meu marido é um associado bem respeitado e honrado do grão-príncipe Sadeias em pessoa, não um mestiço quase olhos escuros como Lamaril. É mesmo? Disse Kaladin. Então como foi que ele acabou nesta posição de merda? Rachal não exibiu sinal algum de raiva diante do comentário. Ela moveu os dedos para o lado, e um dos soldados avançou e atacou com a base da lança o estômago de Kaladin. Kaladin segurou a arma, os antigos reflexos ainda fortes demais. Possibilidades passaram pela sua mente, e ele pôde ver a luta antes que ocorresse. Puxar a lança, pegar o soldado desprevenido, avançar e atacar seu antebraço com o cotovelo, fazendo-o largar a arma. Assumir o controle, girar a lança para cima e acertar o soldado na lateral da cabeça. Dar um giro largo para derrubar os dois que foram ajudar o companheiro. Levantar a lança para... Não, isso apenas faria com que fosse morto. Kaladin soltou a base da lança. O soldado ficou surpreso que um mero carregador de pontes houvesse bloqueado seu golpe. Franzindo o senho, ele levantou a base e acertou-a na lateral da cabeça de Kaladin. Kaladin deixou-o acertar, rolando com o golpe, permitindo ser derrubado no chão. Sua cabeça ressoava com o choque, mas sua visão parou de girar depois de um momento. Ele teria uma dor de cabeça, mas provavelmente nenhuma concussão. Respirou fundo algumas vezes, deitado no chão, as mãos formando punhos. Seus dedos pareciam queimar onde ele havia tocado a lança. O soldado voltou à posição ao lado do palanquim. Sem permissividade, disse Rachal calmamente. Se precisa saber, meu marido solicitou esta tarefa. As equipes de ponte são essenciais para a vantagem do Luminobre Sadeias na Guerra da Vingança. A má administração de Lamaril foi uma desgraça. Rocha se ajoelhou, ajudando Kaladin a se levantar enquanto olhava feio para os olhos claros de seus soldados. Kaladin ergueu-se, cambaleante, levando a mão ao lado da cabeça. Seus dedos ficaram úmidos e um fio de sangue quente corria pelo seu pescoço até o ombro. De agora em diante, além do serviço normal de ponte, cada equipe terá um único tipo de serviço, proclamou Rachal. Gás! O baixo sargento de pontes apareceu de trás do palanquim. Kaladin não o havia notado ali, atrás dos carregadores e dos soldados. Sim, Luminosa. Gás se curvou várias vezes. Meu marido deseja que a Ponte 4 seja designada permanentemente ao serviço de Abismo. Sempre que não forem necessários para o trabalho de ponte, quero que trabalhem nesses abismos. Isso será muito mais eficiente. Eles saberão quais seções foram vasculhadas recentemente e não cobrirão o mesmo terreno. Estão vendo? Eficiência. Eles vão começar imediatamente. Ela bateu na lateral do palanquim e os carregadores deram a volta, levando-a embora. Seu marido continuou a caminhar junto dela sem dizer uma palavra, e Gás se apressou para acompanhá-los. Kaladin olhou para eles com a mão na cabeça. Dani correu e trouxe-lhe um curativo. Serviço de abismo, grunhiu Moash. Bom trabalho, Fidalgote. Ela vai conseguir que um demônio do abismo nos mate se as flechas dos Parshendianos não nos acertarem. O que vamos fazer? Perguntou o calvo e magro Pete, a voz cheia de preocupação. Vamos trabalhar, respondeu Kaladin, pegando o curativo de Dani. Ele se afastou, deixando-os com o seu medo. Pouco tempo depois, Kaladin estava na beira do abismo, olhando para baixo. A luz quente do sol do meio-dia queimava sua nuca e lançava sua sombra no abismo para unir-se com as outras lá embaixo. Eu poderia voar, ele pensou, pisar no vazio e cair, o vento soprando, voar por alguns momentos, uns poucos e belos momentos. Ele se ajoelhou e pegou a escada de corda. Depois, desceu até as trevas. Os outros carregadores seguiram-no em silêncio. Haviam sido afetados pelo seu ânimo. Kaladin sabia o que estava acontecendo com ele. Passo a passo, estava voltando a ser o pobre miserável de antes. Sempre soubera que isso era um perigo. Ele se agarrara aos carregadores como a uma tábua de salvação, mas agora estava soltando-a. Enquanto descia os degraus, uma tênue figura translúcida azul e branca desceu ao seu lado, sentada em um assento semelhante a um balanço. Suas cordas desapareciam alguns centímetros acima da cabeça de Sil.
O que há de errado com você? Perguntou ela em voz baixa. Kaladin apenas continuou descendo. Você devia estar feliz. Sobreviveu à tempestade. Os outros carregadores ficaram tão empolgados. Estava louco para lutar com aquele soldado, sussurrou Kaladin. Sil inclinou a cabeça para o lado. Eu poderia tê-lo derrotado. Provavelmente teria derrotado todos os 4. Sempre fui bom com a lança. Não era bom. Dirk dizia que eu era incrível, um soldado nato, um artista com a lança. Então talvez você devesse ter lutado com eles. Achei que você não gostasse de matanças. Eu odeio, disse ela, tornando-se mais translúcida, mas já ajudei homens a matar. Kaladin estacou na escada. O quê? É verdade, eu me lembro vagamente. Como? Não sei, ela empalideceu. Não quero falar sobre isso, mas era a coisa certa a fazer. Sinto que era. Kaladin ficou parado por mais um momento. Teft chamou lá de baixo, perguntando se havia algo errado. Ele voltou a descer. Eu não lutei com os soldados hoje, disse Kaladin, os olhos voltados para a parede do abismo. Porque não funcionaria. Meu pai me disse que é impossível proteger matando. Bem, ele estava errado. Mas ele estava errado porque deu a entender que era possível proteger pessoas de outras maneiras. Não é. Este mundo quer que elas morram, e tentar salvá-las é inútil. Ele chegou ao fim do abismo, pisando nas trevas. Teft alcançou o fundo em seguida e acendeu sua tocha, banhando as paredes de pedra cobertas de musgo em uma oscilante luz alaranjada. Foi por isso que você não a aceitou? Sussurrou Sil, voejando e pousando no ombro de Kaladin. A glória, meses atrás? Kaladin balançou a cabeça. Não, isso foi outra coisa. O que você disse, Kaladin? Teft ergueu a tocha. O rosto do maduro carregador de pontes parecia mais velho do que o normal, sob a luz trêmula, as sombras criadas por ela enfatizando os sulcos da sua pele. Nada, Teft, disse Kaladin. Nada importante. Sil bufou em resposta. Kaladin ignorou-a, acendendo sua tocha na de Teft, enquanto os outros carregadores chegavam. Depois que todos desceram, Kaladin conduziu o caminho pelo abismo escuro. O céu pálido parecia distante ali, como um grito longínquo. O lugar era um túmulo, com madeira podre e poças de água estagnada, que só servia para criar larvas de caranguejo. Os carregadores se aglomeravam inconscientemente, como sempre faziam naquele lugar cruel. Kaladin caminhava na frente, e Sil ficou em silêncio. Ele deu a Teft giz para marcar as direções, e não pausou para recolher objetos, mas tampouco caminhou rápido demais. Os outros carregadores estavam quietos atrás dele, sussurrando ocasionalmente em vozes baixas demais para ecoar. Era como se suas palavras houvessem sido estranguladas pelas trevas. Rocha, por fim, avançou para caminhar ao lado de Kaladin. É um trabalho difícil esse nosso, mas somos carregadores. A vida é difícil, hein? Nada de novo. Precisamos de um plano. Como será a nossa próxima luta? Não há próxima luta, Rocha. Mas tivemos uma grande vitória. Veja, há poucos dias você estava delirante. Devia ter morrido. Eu sei, mas em vez disso, você está andando, forte como qualquer homem. Ah, mais forte. É milagre. Oh, Litekanaki, guia você. Não é um milagre, Rocha, disse Kaladin. Está mais para uma maldição. Como que é uma maldição, meu amigo? Indagou Rocha, rindo. Ele saltou em uma poça, rindo ainda mais alto quando ela respingou em Teft, que estava andando atrás dele. O grande papaguampas podia ser incrivelmente infantil em alguns momentos. Viver não é uma maldição. É sim, se eu voltei para ver vocês todos morrerem, replicou Kaladin. Seria melhor que eu não houvesse sobrevivido àquela tempestade. Vou só acabar morto por uma flecha parchendiana. Todos nós vamos. Rocha pareceu perturbado. Quando Kaladin não disse mais nada, ele recuou. Eles seguiram em frente, passando com dificuldade por seções de paredes arranhadas, onde demônios do abismo haviam deixado suas marcas. Por fim, tropeçaram em um monte de corpos depositados pelas gran-tormentas. Kaladin parou, segurando sua tocha, os outros espiando ao seu redor.
Cerca de 50 pessoas haviam sido levadas pela água até um recesso na rocha, uma pequena passagem lateral sem saída. Os corpos estavam empilhados ali, uma parede de mortos, com os braços pendendo, bambus e detritos presos entre eles. Kaladin viu de imediato que os cadáveres eram velhos o bastante para estarem inchados e apodrecendo. Atrás dele, um dos homens vomitou, o que fez com que alguns dos outros também vomitassem. O odor era horrível, os cadáveres cortados e despedaçados por caranguejos e animais carniceiros maiores, muitos dos quais fugiram da luz. Uma mão decepada jazia ali perto, acompanhada por um rastro de sangue. Também havia arranhões frescos no líquen que chegavam a uns 4 metros de altura na parede. Um demônio do abismo havia pegado um dos corpos para devorá-lo. Kaladin não vomitou. Ele enfiou a tocha meio queimada entre 2 pedras grandes e começou a trabalhar, puxando corpos para fora da pilha. Pelo menos não estavam podres o bastante para se despedaçarem. Os carregadores lentamente preencheram o espaço ao redor dele, trabalhando. Kaladin deixou sua mente se entorpecer, sem pensar. Depois que os corpos foram removidos, os carregadores os enfileiraram. Então, começaram a remover as armaduras, remexer nos bolsos, retirar facas de cintos. Kaladin deixou a coleta de lanças para os outros, trabalhando sozinho em um ponto mais afastado. Teft se ajoelhou ao lado dele, virando um corpo com uma cabeça esmagada pela queda. O homem mais baixo começou a desfazer os nós da couraça do morto. Você quer conversar? Kaladin nada disse, apenas continuou trabalhando. Não pense sobre o futuro. Não pense sobre o que vai acontecer. Apenas sobreviva. Não se importe, mas não se desespere. Apenas exista. Kaladin. A voz de Teft era como uma faca, penetrando a concha de Kaladin, fazendo-o se contorcer. Se eu quisesse conversar, estaria aqui trabalhando sozinho? De fato, respondeu Teft. Ele finalmente soltara a alça do peitoral. Os outros homens estão confusos, filho. Eles querem saber o que vamos fazer agora. Kaladin suspirou, então se levantou, voltando-se para os carregadores. Eu não sei o que fazer. Se tentarmos nos proteger, Sadeias nos punirá. Somos iscas e vamos morrer. Não há nada que possamos fazer em relação a isso. Não há esperança. Os carregadores olharam para ele, chocados. Kaladin deu as costas para eles e voltou a trabalhar, ajoelhando-se ao lado de Teft. Pronto, eu expliquei para eles. Idiota, falou Teft em voz baixa. Depois de tudo que fez, agora está nos abandonando. Do outro lado, os carregadores voltaram a trabalhar. Kaladin pegou alguns deles resmungando. Desgraçado, disse Moash. Eu avisei que isso ia acontecer. Abandonando vocês? Sibilou Kaladin para Teft. Só me deixe em paz. Deixe-me voltar à apatia. Pelo menos não dói. Teft, passei horas e horas tentando encontrar uma saída, mas não há nenhuma. Sadeias nos quer mortos. Olhos claros conseguem o que querem. É assim que o mundo funciona. E daí? Kaladin o ignorou, voltando a trabalhar, removendo uma bota de um soldado cuja fíbula parecia ter sido despedaçada em 3 lugares diferentes, o que tornou tormentosamente difícil remover o sapato. Bem, talvez todos nós acabemos mortos, disse Teft, mas talvez a sobrevivência não seja o mais importante. Por que Teft estava, logo ele, tentando alegrá-lo? Se não é a sobrevivência que importa, Teft, então o que é? Kaladin finalmente arrancou a bota. Ele se virou para o próximo corpo na fila, e então estacou. Era um carregador de pontes. Kaladin não o reconheceu, mas aquele colete e as sandálias eram inconfundíveis. Ele estava caído contra a parede, braços fechados, boca ligeiramente aberta e pálpebras afundadas. A pele de uma de suas mãos havia se soltado. Eu não sei o que é mais importante, grunhiu Teft, mas parece patético desistir. Devemos continuar lutando até a hora de sermos levados por essas flechas. Você sabe, jornada antes do destino. O que isso significa? Eu não sei, respondeu Teft, baixando os olhos rapidamente. Só algo que já ouvi. É algo que os radiantes perdidos costumavam dizer.
explicou Sigizil, passando por eles. Kaladin olhou para o lado. O azichiano, de voz mansa, colocou um escudo em uma pilha. Ele ergueu os olhos, a pele marrom mais escura sob a luz da tocha. Era o lema deles, parte do lema pelo menos. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Radiantes perdidos? Disse Scar, carregando várias botas. Quem está falando deles? Foi o Teft, disse Moash. Eu não, foi só algo que ouvi uma vez. E o que significa? Perguntou Dani. Eu disse que não sei, disse Teft. Supostamente, era uma das crenças deles, disse Sigizil. Em Yulai, existem grupos que falam sobre os Radiantes e desejam seu retorno. Quem quer que eles voltem? Questionou Scar, se encostando na parede e cruzando os braços. Eles nos entregaram para os esvaziadores. Ha! Zombou Rocha. Esvaziadores. Bobagem de terra baixista. Uma história de fogueiro contada por crianças. Eles existiram, defendeu-se Scar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que escuta histórias de fogueira. Rocha gargalhou. Ar demais. Deixa suas mentiras moles. Mas tudo bem, ainda são minha família. Só que são os burros da família. Teft franziu o senho, enquanto os outros continuavam a falar sobre os Radiantes perdidos. Jornada antes do destino, sussurrou Sil, no ombro de Kaladin. Gosto disso. Por quê? Indagou Kaladin, se ajoelhando para desamarrar as sandálias do carregador de pontes morto. Porque sim, respondeu ela, como se fosse explicação o bastante. Teft tem razão, Kaladin. Eu sei que você quer desistir, mas não pode. Por que não? Porque não pode. Fomos designados para o serviço de abismo de agora em diante, disse Kaladin. Não vamos mais poder coletar mais caniços para ganhar dinheiro. Isso significa que não haverá mais bandagens, antisséptico ou comida para refeições noturnas. Com todos esses corpos, vamos acabar encontrando esprenos de decomposição, e os homens vão adoecer. Isso se os demônios do abismo não nos devorarem ou uma grande tormenta de surpresa não nos afogar. E teremos que continuar correndo com essas pontes até que a danação termine, perdendo um homem depois de outro. Não há esperança. Os homens ainda estavam falando. Os Radiantes perdidos ajudaram o outro lado, argumentou Scar. Eles sempre foram corruptos. Teft se ofendeu com isso. Ele se levantou, apontando para Scar. Você não sabe de nada. Foi muito tempo atrás. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então por que todas as histórias dizem a mesma coisa? Quis saber Scar. Eles nos abandonaram, assim como os olhos claros estão nos abandonando agora. Talvez Kaladin esteja certo. Talvez não haja esperança. Kaladin baixou os olhos. Essas palavras o assombravam. Talvez Kaladin esteja certo. Talvez não haja esperança. Ele já fizera aquilo antes, sob seu último proprietário, antes de ser vendido a Tavilavik e transformado em carregador de pontes. Ele desistira de tudo em uma noite silenciosa, depois de liderar Goshel e os outros escravos em uma rebelião. Tinham sido massacrados, mas de algum modo ele sobrevivera. Por todos os raios, porque ele sempre sobrevivia. Não posso fazer isso de novo, pensou, fechando os olhos com força. Não posso ajudá-los. Tien, Tux, Goshel, Dalet, o escravo sem nome que ele tentara curar nos vagões de escravos de Tavilavik. Todos terminaram do mesmo jeito. Kaladin tinha um toque do fracasso. Às vezes, dava esperança aos homens, mas o que era a esperança a não ser outra oportunidade de fracasso? Quantas vezes um homem podia cair antes que não conseguisse mais se levantar? Acho que somos ignorantes, grunhiu Teft. Não gosto de ouvir o que os olhos claros dizem sobre o passado. Suas mulheres escrevem todas as histórias, sabiam? Não acredito que você esteja discutindo isso, Teft, exasperou Scar. E depois, devemos deixar os esvaziadores roubarem nossos corações? Talvez eles sejam incompreendidos, ou os Parshendianos. Talvez devamos só deixar que eles matem nosso rei sempre que quiserem. Por que vocês dois não vão à tormenta? Disse Moash, irritado. Não importa. Vocês ouviram Kaladin. Até ele acha que já estamos mortos. Kaladin não aguentava mais suas vozes. Ele cambaleou para longe, para a escuridão, fora da luz, das tochas. Nenhum dos homens o seguiu.
adentrou o lugar das trevas profundas, com apenas a distante fita do céu acima para dar-lhe luz. Ali, Kaladin escapava dos olhos deles. Na escuridão, ele topou com uma pedra e parou cambaleante. Ela estava coberta de musgo e líquen. Ficou ali com as mãos pressionadas contra a rocha. Depois, grunhiu e virou-se para apoiar as costas nela. Sil apareceu diante dele, ainda visível, apesar da escuridão. Sentou-se no ar, arrumando o vestido ao redor das pernas. Não posso salvá-lo, Sil, sussurrou Kaladin angustiado. Tem certeza? Eu falhei todas as outras vezes. Então vai falhar novamente agora? Sim. Ela se calou. Está bem, disse ela por fim. Digamos que esteja certo. Então por que lutar? Eu disse a mim mesmo que tentaria uma última vez, mas falhei antes de começar. Não há como salvá-los. A luta em si não significa nada? Não se você estiver destinado a morrer. Ele baixou a cabeça. As palavras de Sigizil ecoaram em sua mente. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Kaladin olhou para cima, para o abismo de céu, como um distante rio de pura água azul. Vida antes da morte. O que esse ditado significava? Que os homens deviam buscar a vida antes de buscar a morte? Isso era óbvio. Ou significava outra coisa? Que a vida vinha antes da morte? Novamente, era óbvio. No entanto, as palavras simples mexeram com ele. A morte vem, elas sussurravam. A morte vem para todos, mas a vida vem primeiro. Aproveite-a. A morte é o destino, mas a jornada, essa é a vida. Ela é que importa. Um vento frio soprou através do corredor de pedra, passando por ele, trazendo odores frescos e afastando o fedor dos cadáveres em decomposição. Ninguém se importava com os carregadores. Ninguém se importava com aqueles no fundo, com os olhos mais escuros. E, no entanto, aquele vento parecia sussurrar sem parar. Vida antes da morte. Vida antes da morte. Viva antes de morrer. Seu pé acertou alguma coisa. Ele se abaixou e pegou o objeto. Uma pequena pedra. Mal podia vê-la na escuridão. Ele reconhecia o que estava acontecendo. Aquela melancolia, aquele senso de desespero. A sensação o tomara com frequência quando era mais jovem, principalmente durante as semanas do pranto, quando o céu ficava oculto pelas nuvens. Durante esses períodos, Tien tentava alegrá-lo, ajudá-lo a sair do seu desespero. Tien sempre fora capaz de fazer isso. Depois de perder o irmão, ele lidara com esses períodos de tristeza de modo mais inábil. Ele se tornara o miserável, o indiferente, mas também não se desesperava. Parecia melhor não sentir nada em vez de sentir dor. Vou falhar com eles, pensou Kaladin, fechando os olhos bem apertado. Por que tentar? Não, era ele um tolo por continuar tentando como fazia. Se ao menos pudesse vencer uma vez, seria o bastante. Contanto que acreditasse que podia ajudar alguém. Contanto que acreditasse que alguns caminhos levavam a lugares além da escuridão. Poderia ter esperança. Você prometeu que tentaria uma última vez, ele pensou. Eles ainda não estão mortos, ainda estão vivos por enquanto. Havia uma coisa que ainda não tentara, algo que o assustava demais. Em todas as suas tentativas no passado, perdera tudo. O miserável parecia agora estar diante dele. Significava libertação, apatia. Kaladin realmente queria voltar para aquele estado? Era um falso refúgio. Ser aquele homem não o protegera, só o levara cada vez mais fundo, até que terminar com a própria vida parecera o melhor caminho. Vida antes da morte. Kaladin se levantou, abrindo os olhos, deixando cair a pequena pedra. Ele caminhou lentamente na direção da luz das tochas. Os carregadores levantaram os olhos do seu trabalho, tantos olhos questionadores, alguns cheios de dúvida, alguns severos, outros encorajadores. Rocha, Dani, Robert, Leiten, eles acreditavam em Kaladin. Ele sobrevivera à tempestade, um milagre concedido. Tem uma coisa que podemos tentar, disse Kaladin, mas provavelmente vai acabar com todos nós mortos nas mãos do nosso próprio exército. Vamos morrer de qualquer jeito? Observou Mapas. Foi você mesmo quem disse. Vários dos outros concordaram. Kaladin respirou fundo.
Temos que tentar escapar. Mas o acampamento de guerra é vigiado, disse Jack sem orelha. Carregadores de pontes não têm permissão de sair sem supervisão. Eles sabem que poderíamos fugir. Vamos morrer, disse Moash, o rosto severo. Estamos a milhas e milhas da civilização. Não há nada aqui a não ser grã carapaça e nenhum abrigo das grã-tormentas. Eu sei, disse Kaladin, mas é isso ou as flechas dos Parchendianos. Os homens se calaram. Eles vão nos mandar para cá todos os dias para roubar cadáveres, continuou Kaladin. E eles não mandam supervisores, porque têm medo dos demônios do abismo. A maior parte do trabalho dos carregadores é só distração para não pensarmos no nosso destino. Então não temos que levar mais que uma pequena quantidade de itens coletados. Você acha que devemos escolher um desses abismos e fugir por eles? Perguntou Scar. Eles tentaram mapear todos. As equipes nunca alcançavam o outro lado das planícies. Eram mortas pelos demônios do abismo ou pelas enchentes das grã-tormentas. Kaladin balançou a cabeça. Não é isso que vamos fazer. Ele chutou algo no chão à sua frente. Uma lança caída. Seu chute lançou-a pelo ar na direção de Moash, que a pegou, surpreso. Posso treiná-los para usar as lanças, falou Kaladin em voz baixa. Os homens fizeram silêncio, olhando para a arma. De que adiantaria? Perguntou Rocha, pegando a lança de Moash e dando uma olhada nela. Não podemos lutar contra um exército. Não, concordou Kaladin, mas com treinamento poderão lutar contra um posto de guarda à noite. Podemos conseguir escapar. Kaladin os encarou, encontrando o olhar de cada um dos homens. Quando estivermos livres, vão mandar soldados atrás de nós. Sadeias não vai permitir que carregadores matem seus soldados e não sejam punidos. Temos que ter esperança de que ele vai nos subestimar e mandar um grupo pequeno de início. Se os matarmos, talvez a gente consiga chegar longe o bastante para nos escondermos. Será perigoso. Sadeias moverá mundos e fundos para nos recapturar, e provavelmente vamos terminar com uma companhia inteira nos perseguindo. Raios! Provavelmente nunca escaparemos do acampamento. Para começo de conversa, mas é alguma coisa. Ele ficou em silêncio, esperando enquanto os homens trocavam olhares incertos. Estou dentro, disse Teft, se impertigando. Eu também, disse Moash, dando um passo à frente. Parecia ansioso. E eu, disse Sigzil. Prefiro cuspir nos rostos daqueles aletianos e morrer nas suas espadas, do que continuar sendo um escravo. Ha, disse Rocha. E eu vou cozinhar muita comida para todos para mantê-los de estômago cheio enquanto vocês matam. Não vai lutar conosco? Perguntou Dani, surpreso. Matar é indigno, disse Rocha, empinando o queixo. Bem, eu vou matar, disse Dani. Sou seu homem, capitão. Os outros começaram a falar também, cada homem de pé, vários pegando lanças do chão úmido. Eles não gritaram de empolgação e nem rugiram como outras tropas que Kaladin havia liderado. Estavam apavorados com a ideia de combater. A maioria era de escravos comuns ou modestos trabalhadores, mas estavam dispostos. Kaladin deu um passo à frente e começou a esboçar um plano.